Olá, bem-vindos ao 8º encontro anual de Topsoiled Wood. Vou pedir para vocês manterem os microfones desligados, caso haja alguma dúvida ao longo da apresentação. Vocês podem digitar no campo de chat. Ao final das apresentações, nós iremos responder. Me chamo Alan Barbosa, sou técnico de Topsoiled Wood, Planner e Coach e serei o responsável por mostrar para vocês as novidades do Topsoiled Planner. Como primeira novidade, nós temos a função de esquadria. Muitas vezes, em um projeto personalizado no qual o usuário está modelando na frente do cliente, existem algumas situações que eles pedem que não é possível suprir na hora, seja por falta de componente, seja por uma ferramenta que nós precisamos utilizar. Com a ferramenta de 45 graus, podemos suprir um pouco dessa necessidade para poder criar essas junções, como um tampo ou como um complemento para um tamponamento ou algo do tipo, como no vídeo a seguir. Repare que, usando a ferramenta de bloco restringido, uma novidade da versão 2020, criaremos aqui um móvel do zero, no qual nós utilizaremos em conjunto com a função de esquadria para poder montar esse móvel. Se esse móvel fosse um personalizado do cliente, no qual ele gostaria de ver inserido no nosso projeto, é agora possível fazer essa criação. É possível também mesclar entre o bloco restringido com os componentes da biblioteca previamente criados pelo administrador. Então, ali em modelagem, edição, esquadria, selecionaremos uma peça, uma outra peça que é para fazer a junção de 45 e ao final nós temos a junção criada automaticamente pelo Topsoiled. Muitas vezes, para se dimensionar um projeto ou para ter uma ideia de dimensão ou um comprimento, nós utilizamos a ferramenta de distância, na qual nós selecionamos uma face ou na qual nós selecionamos o eixo. Esse processo acaba se tornando moroso ou mesmo trabalhoso na seleção das faces, principalmente quando queremos selecionar só um comprimento, e também não é possível dimensionar ângulos com a ferramenta de distância. Agora temos a inclusão de dois novos comandos de análise, comprimento e ângulo, no qual o comprimento você seleciona um comprimento, um segmento, e tem o resultado desse segmento sem a necessidade de selecionar duas faces. E também a parte de selecionar um ângulo, no qual selecionando as faces que compõem esse ângulo, você tem o raio para poder digitar nos móveis ou para poder fazer com a ferramenta de bloco restringido qualquer que seja o objeto personalizado. Aqui no vídeo, é mostrado a ferramenta de comprimento, na qual, além de dimensionar segmentos, nós podemos também utilizar o modo acumulado, no qual podemos fazer a seleção de múltiplos segmentos e somar, ter a ideia tanto do valor do segmento e a soma deles completas. Com isso, temos o perímetro completo desse projeto, seja na profundidade ou seja também na largura. E claro, a possibilidade de subtrair também segmentos. Ao fazer um detalhamento, pode acontecer de acidentalmente rotacionarmos a tela. E aí o que acontece? Quando um desenho draft fica em perspectiva, manualmente nós temos que voltar para a vista de topo. E isso se torna uma tarefa bem difícil, já que é manual o processo. Para corrigir isso, nós temos agora a função de vista de topo. Dessa maneira, mesmo que por acidente a vista seja rotacionada, podemos facilmente ir em ajustar vista de topo e o projeto é ajustado novamente. Durante o detalhamento, muitas vezes selecionamos parte de um projeto para uma melhor visualização. Caso queiramos exibir um novo item mobiliário dentro dessa vista, não é possível, já que ele não existia no momento dessa criação. A ferramenta Inserir vai possibilitar que você inclua qualquer item do projeto dentro dessa visualização, facilitando e ganhando maior produtividade. Com a ferramenta Detectar, principalmente para móveis que vêm do catálogo,
é possível agora selecionar partes específicas desse mobiliário, uma vez que, como o catálogo deixa ele único, é necessário criar várias exceções para poder manter a única peça. Repare agora nessa criação de vista. Foi selecionado todos os elementos visíveis do projeto e não com a opção montagem. Agora iremos adicionar um novo elemento no projeto e repara que no draft esse elemento não está sendo visível. Com a opção de inserir, selecionamos a vista, o elemento desejado e agora ele está disponível. Agora, para fazer o detalhamento de elementos específicos, mesmo processo de criação, seleciona a vista, agora seleciona o elemento desejado, só que ao selecionar primeiro a opção detecção, podemos selecionar elementos distintos. Então, aqui selecionamos uma porta e agora o nível desejado da seleção de frentes de gaveta. Com isso concluímos as novidades do TopSolid Planner. Iremos agora falar um pouco sobre o TopSolid Planner Factory. O TopSolid Planner Factory ele é uma solução turnkey e vem sofrendo melhorias a cada ano também. Importante é que todas as novidades do TopSolid Planner vistas previamente também se aplicam ao TopSolid Planner Factory. Nossa primeira novidade sobre o TopSolid Planner Factory é o script. Ao final de cada projeto, devemos sempre gerar algumas documentações para produzir esse projeto, tais como numerar as peças, numerar os móveis, gerar listas de peça, entre outros. Cada uma dessas tarefas deve ser executada para depois gerar uma nova tarefa. Isso toma um tempo, então, apesar de rápido, sempre o usuário deve ficar na frente do computador e gerar processo a processo. Com o script, iremos otimizar todo esse processo manual. Então, desde a geração de numeração de peças, a geração de listas de material e também aos arquivos de usinagem, desde os arquivos de exportador, Xlog, UDUP, 2D e meio, até os arquivos de multimachine, que seriam com o UDCAM. E também as documentações do TopSolid Draft. No vídeo a seguir, iremos verificar dois processos. Na versão 2020, em toda a parte de documentação como era feita antes, geração de numeração, geração de listas e geração dos arquivos de usinagem, e agora o novo processo, que é gerar o script, podemos fazer isolados, desde numerar, gerar listas, usinagem e desenho, ou já gerar todo o script com um roteiro, pegando a parte de numeração, listas e desenhos e usinagem de uma única vez, otimizando ainda mais o tempo. Primeiro, iremos fazer todo o procedimento de geração de documentação como anteriormente. Então, foi gerada a numeração das peças, agora iremos gerar a numeração dos módulos para poder fazer a identificação das peças e, por fim, a geração da exportação das listas. Então, desde a seleção das peças para a geração de lista de corte, aqui foi a geração das listas, agora iremos gerar uma listagem de bordas, todo esse processo de seleção. Após salvar, iremos gerar agora o arquivo de lista de ferragens, seleciona as ferragens, seleciona o elemento e exporta, e agora os arquivos de usinagem. Então todo esse processo, apesar de rápido no TopSolid, agora irá ficar muito mais rápido com a geração do script. Agora temos aqui o script. Foi gerado os nós, no qual cada nó desses representa uma tarefa a ser executada. No TopSolid Planner Factory, a geração de nós ela fica bloqueada, então iremos fazer a automação
para a empresa apenas utilizar essa função. E como você pode observar ali na barra alfa, temos todas as etapas que foram usadas para poder gerar os arquivos. E aqui podemos sempre separar por pastas. Então agora temos os mesmos arquivos de usinagem, separados com cada um com a sua numeração. Os desenhos, tanto das peças quanto também dos módulos, cada um separado com uma nomenclatura distinta. E agora as listas de peças. E essas foram as novidades do TopSolid Planner. Espero que tenham gostado. Muito obrigado pela atenção e fiquem agora com o Bruno Gaiola, que ele irá apresentar um novo produto. Olá, meu nome é Bruno Gaiola e hoje vou falar um pouco com vocês sobre o Variantic, a nova plataforma exclusiva da TopSolid Brasil para a modelagem 3D de seus produtos paramétricos. Com ele, você mesmo pode criar seus produtos com todas as regras, materiais e preços que desejar. É uma poderosa ferramenta de venda totalmente integrada com as soluções TopSolid e Ardes. Desta forma, todos os pedidos criados no e-commerce podem ser produzidos automaticamente. Vamos ver como funciona? Neste vídeo, vamos ver como funciona o editor do Variantic. Vamos criar nosso módulo, definir as variáveis principais, criar o corpo do elemento e atribuir as variáveis nas dimensões. Agora vamos usar a ferramenta Dynamic Edging para adicionar as partes dos elementos. Agora vamos criar o fundo, posicioná-lo dentro do corpo e parametrizar as medidas. Agora vamos importar um modelo de prateleiras, já previamente configurado. Criamos uma variável para parametrizar as quantidades de prateleiras. Atribuímos os materiais. E podemos visualizar a publicação do elemento. Aqui podemos mexer nas variáveis de configuração e o número de prateleiras. Agora, vamos ver como é modelar diferentes produtos no Variantic, como criar regras, parametrizações e precificar esses produtos. Configurador de porta. Neste exemplo, vamos ver como ficou o nosso configurador de porta. Definimos algumas variáveis para ele. O tipo de abertura, por exemplo. O offset inferior. Podemos variar a largura, a profundidade e a altura da porta. Perceba que o preço vai acompanhando as modificações. Podemos ter tamanhos pré-definidos ou variáveis.
Podemos variar, por exemplo, o tamanho do batente. O tamanho do batente superior. O tipo do acabamento. A composição interna. O tipo da fechadura e da maçaneta. E os materiais. Configurador de um pérgola. Neste exemplo, temos o móvel pérgola. Criamos os perfis, definimos a variação de medida, e os comprimentos pré-estabelecidos. Podemos definir se queremos ele paralelo ou perpendicular à parede. Mudamos as opções de cores. Agora vamos ver um configurador de trailer. Neste exemplo, temos a configuração de uma carreta. Temos o chassi, podemos predefinir alguma cena de animação, se queremos com 1 ou 2 eixos, e qual a estrutura que vai ser colocada em cima. Podemos definir os acessórios, atribuir uma animação a eles, e podemos visualizar em tempo real o orçamento. E por fim, como criar um móvel paramétrico no Variantic. Neste exemplo, temos alguns móveis feitos com o Variantic. Podemos definir a cor da caixa, a cor das portas e frentes, criamos uma animação para essas frentes. Podemos variar as dimensões, como altura, profundidade e largura. Algumas definições pré-estabelecidas,
como por exemplo as frentes e os fundos. O tipo de dobradiça. Neste outro exemplo, podemos variar a largura da mesa e condicionar ou não o aparecimento da gaveta, de acordo com a largura do móvel. E também, claro, trocar as cores. Neste exemplo, podemos trocar a cor do estofado da cadeira e também o elemento dos pés. Quais são os tipos de puxadores que queremos? Se você quiser saber mais sobre essa plataforma, entre em contato conosco. Obrigado pela atenção e tenha um excelente dia.